Imagine um julgamento onde o réu já está condenado antes mesmo de sua defesa ser ouvida. Um processo onde as regras do jogo mudam conforme a conveniência de quem julga. Agora, imagine que o alvo desse julgamento seja um ex-presidente da República, um líder com milhões de seguidores, alguém que incomoda a elite política e judicial do país. O que está acontecendo com Jair Bolsonaro vai muito além de um simples processo judicial. Trata-se de um movimento coordenado para eliminá-lo do cenário político de 2026. Mas por que tanto empenho? Quem está por trás dessa trama? Fique até o final deste vídeo para entender todos os detalhes desse julgamento que está sendo conduzido de forma, no mínimo, questionável. Antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse caso que pode mudar os rumos do Brasil. A denúncia contra Bolsonaro e mais 33 pessoas foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, no mês passado. O ex-presidente é acusado de crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Mas será que essas acusações realmente se sustentam? Ou estamos diante de um caso politizado com objetivos bem específicos? Eis um detalhe importante. Quem está conduzindo essa ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes. E aqui começa a grande polêmica. Moraes não é apenas um ministro do STF, ele também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, durante as eleições de 2022. Em outras palavras, ele foi juiz e agora também é parte interessada nesse processo. Como alguém que se considera vítima de uma suposta tentativa de golpe pode ser isento ao julgar os acusados? A defesa de Bolsonaro já sinalizou que vai questionar a posição de Moraes nesse caso. E com razão. O princípio básico do direito é que ninguém pode ser juiz em causa própria. Mas, no Brasil, parece que esse princípio não se aplica quando o réu é Jair Bolsonaro. Desde o início, esse julgamento tem um objetivo claro: tornar Bolsonaro inelegível em 2026 e desqualificar a direita brasileira como um todo. Essa não é apenas uma ação contra o ex-presidente, mas sim contra uma parcela expressiva da população que se identifica com suas ideias e seu modo de governar. A estratégia tem sido construída com precisão cirúrgica. Primeiro, vieram as investigações sobre protestos de 8 de janeiro de 2023. Em seguida, a tentativa de associar qualquer crítica ao sistema eleitoral a uma conspiração golpista. Agora, estamos vendo a consolidação dessa narrativa em um processo que, aparentemente, já tem um desfecho previamente definido. É importante lembrar que o STF não é um tribunal comum. Diferente de outras instâncias do judiciário, onde os réus têm o direito de recorrer e onde há um duplo grau de jurisdição, no Supremo as decisões são finais. Não há para onde correr. Uma vez condenado ali, Bolsonaro se tornará inelegível e poderá até enfrentar pena de prisão. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um guardião imparcial da Constituição, tem assumido um papel cada vez mais político. Alexandre de Moraes, em particular, se tornou uma figura central nesse embate. Suas decisões têm sido questionadas por diversos juristas e há um consenso crescente de que ele extrapola suas funções ao interferir diretamente na política nacional. Vale lembrar que Moraes já barrou diversas tentativas da defesa de Bolsonaro de obter prazos mais longos para apresentar argumentos. Recentemente, negou um pedido do general Braga Neto para prorrogar o período de defesa. Isso levanta uma questão fundamental. Os acusados estão tendo um julgamento justo ou apenas passando por uma encenação cujo final já foi escrito? Além disso, há um detalhe que poucos falam. O STF está julgando uma questão que, em qualquer outro país democrático, seria tratada de maneira diferente. O devido processo legal exige isenção e ampla defesa, mas no Brasil, quando se trata de Bolsonaro e seus aliados, esses princípios parecem ser flexibilizados. O que está em jogo não é apenas o futuro de Jair Bolsonaro, mas o próprio equilíbrio democrático do Brasil. Se um ex-presidente pode ser impedido de disputar uma eleição por meio de um julgamento politizado, o que impede que esse mesmo método seja usado contra qualquer outro adversário político no futuro? A movimentação do STF sinaliza que o Brasil está entrando em uma nova fase, onde as disputas eleitorais não são mais decididas nas urnas, mas sim nos tribunais. Se Bolsonaro for impedido de concorrer em 2026, quem será o próximo alvo?
Estamos diante de um dos momentos mais críticos da história política recente do Brasil. Um ex-presidente está sendo julgado em um processo onde o principal magistrado envolvido já tem um histórico de embates contra ele. A direita está sendo desqualificada sistematicamente e a cada dia vemos mais sinais de um judiciário politizado. Mas o que você acha? Esse julgamento é justo ou faz parte de um plano para eliminar Bolsonaro da corrida eleitoral? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante. E não se esqueça, se você quer continuar acompanhando esse e outros assuntos que impactam o futuro do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E deixe o like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Além de tudo isso, há uma outra questão importante que não pode ser ignorada. O julgamento de Bolsonaro não é apenas um julgamento individual, mas um recado claro a qualquer liderança conservadora que possa surgir no Brasil. É uma tentativa de enfraquecer qualquer oposição ao atual governo e consolidar um domínio político onde qualquer contestação ao sistema estabelecido pode ser punida judicialmente. Não se trata apenas de Bolsonaro, mas de um modelo de governança onde a oposição pode ser eliminada por vias jurídicas. Esse cenário faz com que muitos se perguntem: qual será o futuro do Brasil se continuarmos nesse caminho? Se os tribunais assumirem um papel político ativo, como garantir que as eleições continuem sendo democráticas e justas? A decisão sobre Bolsonaro pode criar um precedente perigoso para o país, onde qualquer candidato que desafie o status quo pode ser silenciado antes mesmo de ter a chance de disputar uma eleição. Por isso, esse julgamento não pode ser visto de forma isolada. Ele representa uma mudança na forma como a política é feita no Brasil e pode ter consequências de longo prazo para a democracia e para a liberdade de expressão. O Brasil vive um momento decisivo e cada cidadão deve estar atento para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder. Termina o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados pela PGR apresentem as suas defesas ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um rito judiciário, né? A partir daí, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se realmente dá sequência ou não a esse processo, mas há toda uma expectativa aí do que as defesas podem apresentar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu mais tempo, a defesa dele pediu mais tempo para apresentar sua defesa. No entanto, isso foi negado pelo Alexandre de Moraes. Quem está chegando por aqui também é a nossa queridíssima Raquel Landim para falar deste e outros assuntos. Cadê ela? Cadê ela? Também andou pulando o carnaval por aí que eu vi. Olá, bom dia, Raquel. Oi, Fabi, tudo bem? Bom dia, Josias, bom dia, Léo. Muito bom Todo dia. carnaval tem seu fim, né, Fabiola? Que pena, eu adoro o carnaval. Mas, ó, sábado ainda tem pós-carnaval, tá? Tem o A tempo gente não inteiro. esquece. Nunca não é carnaval, meu lema é esse. Nunca não é carnaval. Vamos lá, Raquel. A gente está tentando achar assuntos leves, mas não tá fácil hoje, não. A gente tenta brincar entre um e outro, mas tá difícil. Vamos lá, termina hoje o prazo. O que você tem de informação pra gente em relação a isso? O que Bolsonaro deve responder lá na sua defesa ao Supremo Tribunal Federal depois de ser denunciado pela PGR? Fabiola, eu tô nessa apuração, tô juntando as peças ainda aqui e ali. O que eu já tenho de informação é que é uma peça de defesa grande, tá? E ainda sendo mexida em várias mãos pelos advogados de Jair Bolsonaro, mas estamos falando de uma coisa aí de mais de 60 páginas. E por enquanto, a defesa não tá entrando tanto no mérito. Ela tá ficando mais nas questões técnicas. Então ela vai bater muito na tecla de que o ministro Alexandre de Moraes não devia estar à frente desse caso, de que ele está impedido, já que ele mesmo se declara vítima em vários desses pontos, de que o caso não devia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que muitos desses pontos deveriam estar na primeira instância. A primeira informação que eu tenho, eu não sei se isso vai se manter, porque ainda está sendo fechado, é que neste momento a defesa não vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. Isso é uma coisa que está prevista, e tinha uma expectativa que isso acontecesse agora, mas não vai acontecer.
pelo menos ainda que está previsto, né, eles ainda estão fechando. Muitas dessas questões de mérito, por estratégia, os advogados estão deixando para as audiências, para serem questionadas nas audiências, para serem retiradas ali nos depoimentos das pessoas, né, para tentar tirar essas contradições. Como linha geral, o que a defesa de Jair Bolsonaro quer mostrar é que não teve golpe e que, se houve, Jair Bolsonaro não estava ciente, não sabia e não é um mandante. Mas esse ponto todo do mérito não está sendo o central neste momento. Neste momento vai se fazer uma defesa mais processual, que coloque em questão o papel de Alexandre de Moraes e o fato disso tudo estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. E aí, fazendo uma análise, eu acho que isso vai muito em linha com o que defende Jair Bolsonaro, né? De estar sendo vítima de um complô, de que o Supremo está contra ele, de que Moraes é uma peça-chave, de que ele está suspeito em toda essa questão. Então, eu acho que não é à toa de que eles vão primeiro pelas questões processuais para tentar mostrar de que o caso não está sendo adequadamente tratado, na visão deles, dentro do Supremo Tribunal Federal, de que Moraes deveria estar sendo impedido, para depois, lá na frente, como eles sabem que a denúncia vai ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque a gente está numa fase do processo que o procurador-geral apresenta a denúncia, para que eles apresentam a defesa, para que o Supremo aceite a denúncia e depois se passe para a análise de mérito e o julgamento propriamente dito. Então, como eles sabem que a denúncia muito provavelmente, né, vai ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, é hora, na visão deles, de fazer um ponto, né, de mostrar que tecnicamente não deveria estar sendo ali. E aí, ao mesmo tempo que você faz esse ponto jurídico, você também monta um posicionamento político de que Bolsonaro, na visão deles, está sendo injustiçado e perseguido politicamente.